Minha cara, minha nobre, politizada família conquistense, o professor Valdir Pires foi homenageado em Vitória da Conquista na Câmara de Vereadores no movimento montado pelo PT de Vitória da Conquista. Entretanto, no nosso entendimento, foi um movimento para inglês ver. Na verdade, o governador Jacques Wagner não quer Valdir Pires perto dele de jeito nenhum, muito embora seja uma grande ingratidão. A penetração do PT na Bahia começou com os votos doados de Valdir Pires em 89. Foi o governador Valdir Pires que fez Lula vencedor na Bahia em 89. Ocorre que em 1994, Valdir Pires foi candidato ao Senado, foi roubado e nós obtivemos a informação concreta através de um deputado federal que 345 mil votos foram retirados do nome de Valdir Pires nas urnas, inclusive deixando exemplo claro, entre outros municípios, o município de Ribeirão do Largo, onde o candidato Valdec Ornelas conseguiu colocar 500 votos a mais do que o próprio Antônio Carlos Magalhães, o que significa dizer que a eleição realmente de Valdir foi roubada. Todos sabem disso. Ocorre que, se o PT tivesse votado em Valdir em 94, Antônio Carlos Magalhães não conseguiria retirar 1 milhão de votos de Valdir. E o PT, que hoje apoia Valdir, foi responsável também por essa derrota de Valdir em 94. Da mesma maneira que trabalhou para acabar o governo de Valdir de 87 a 89. Quem não se recorda do famoso acampamento que os professores das universidades estaduais fizeram lá na governadoria, encurralando o governo de Valdir Pires? Ocorre que alguns desses que estão falando que votariam em Valdir hoje foram os mesmos algozes do passado. Eu estive presente desde o início da reunião, ouvi todas as falas. Claro que a melhor fala sempre será a de Valdir Pires, que é um cidadão acima de qualquer coisa, mas pouco importa ao governador Jacques Wagner se ele tem um homem da categoria de Valdir ao seu lado, ele sempre vai preferir alguém que não chegue nem perto de Valdir. Porque para você manipular politicamente as pessoas, é preciso que elas tenham alguns anseios e alguns desejos que não sejam a coletividade, que não sejam o bem comum. E isso é muito fácil você encontrar naqueles partidos que outrora se chamava de direita. Basta dizer que o que se parece o governador Jacques Wagner hoje com Antônio Carlos Magalhães não é só o cabelo, mas a negociação que faz é muito parecida. Ele quer cada vez mais abraçar um carlista daqui, um carlista de acolá, com essa ideia de fazer Dilma ganhar a eleição no primeiro turno. Mas não é só isso. É porque naquela história de farinha pouca, meu pirão primeiro, é independente se o cidadão é do PT ou deixa de ser PT. Basta dizer que alguns que não eram PT se transformaram em PT. E nós que vimos o PT começar em Salvador em 1979, 78, 80, com aquele radicalismo exagerado, mas era o PT que trabalhou contra a candidatura de Valdir também em 86. Todos sabem disso, o PT preferiu simplesmente não apoiar Valdir naquele momento. Só que aí o povo da Bahia todo votou. Em 89, como eu já disse, Valdir fez Lula vencedor. E Lula também não tem toda essa gratidão com Valdir. Mas quem ganharia com Valdir no Senado era a Bahia, era o Brasil. Então, de forma nenhuma, nem César Borges, nem Otto, e Otto eu até conheço bem, mas os dois juntos não dão um Valdir Pires. Eu digo isso em termos de compromisso com a vida, compromisso com o povo da Bahia. Sei que vejo e sinto uma tentativa do prefeito Guilherme Menezes de criar esse movimento. Mas com o entusiasmo que o prefeito Guilherme Menezes mostrou, esse movimento morre em Vitória da Conquista. Se fosse Pedral Sampaio que chamasse a responsabilidade para a candidatura de Valdir, nós teríamos ali 5 mil pessoas. Se fosse o Coriolano Salles que estivesse capitaneando a candidatura de Valdir, nós teríamos ali 3 mil pessoas. Todos sabem que quem divulgou, quem fez o périplo para poder colocar o nome de Valdir na região sudoeste, foi o Coriolano Salles. Então, existem políticos que vão para frente e que mostram entusiasmo nas coisas quando o interesse não é exclusivo, não é só seu. Então, eu sinto que algum movimento há com a tentativa de levar o prefeito Guilherme Menezes a alçar a governadoria nas próximas eleições. Mas vejo esse movimento de Vitória da Conquista escorado em Valdir. Só que
entendo que nada vai adiantar, porque a chapa já está pronta e os senadores serão Otto Alencar e César Borges, ou, numa hipótese ainda remota, o Otto Alencar seria o vice de Wagner e Lídice da Mata ocuparia a vaga no Senado e tiraria Valdir. Lídice essa também que não morre de amores por Valdir. O grande problema é que alguns petistas terão que votar em César Borges e Otto Alencar. Eu não sei se alguns terão dificuldades. O que eu quero mais uma vez dizer é que daquela plateia que estava na Câmara de Vereadores, muitos daqueles, eu digo que talvez a maioria, nunca tenha experimentado um voto no homem que realmente honra a Bahia, que é Valdir Pires. Quer dizer que se Valdir Pires for candidato ao Senado, eu voto nele. Se Valdir Pires for candidato a deputado federal, não voto porque já tenho um compromisso. Mas Valdir apaixona. Se o PT tivesse divulgado que Valdir Pires estaria em Vitória da Conquista e que não fizesse uma panelinha, nós teríamos a Câmara de Vereadores com maior número de pessoas do que aquele que lá apareceu. Portanto, a gente precisa olhar as coisas com cuidado e não sentir, mais uma vez digo, o entusiasmo do prefeito Guilherme Menezes em relação a isso. Falou muito calmo, mas não mostrou aquela garra que você tem quando você quer levar o cidadão para frente. E nós que participamos daquela campanha de 86, quem não se lembra? A Bahia vai mudar. E nós com todo entusiasmo aqui, ali no Ceasa, um comício de Valdir, que eu nem me atrevo a dizer quantas pessoas estavam naquela praça. E todo mundo sabia que era Valdir, 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 e simplesmente a Bahia se sentiu honrada em ter Valdir. Alguns dizem que ele não fez um bom governo. Ora, se Valdir deixou o governo com aquela ambição, que foi o único erro que ele cometeu, de sair para a candidatura à presidência da República, mas logo depois, em 90, Valdir teve a maior votação já dada a um deputado na Bahia, em termos proporcionais. Então significa que o povo da Bahia quer o Valdir Pires. Mas o povo do PT, pelo menos a ala de Salvador, quer o carlismo de volta.